Francisco de Almeida Cavalcante. Idade? 67. Data de nascimento? 23/12/1944. Local de nascimento? Cabralha Paulista, Bauru. Profissão? Cineasta. Conta como foi o início da sua carreira, trabalhando ainda no circo, como palhaço. Eu comecei como palhaço de circo com 13 anos de idade. Ali conheci várias pessoas circenses e iniciei uma carreira de autor. Eu escrevia os meus próprios trabalhos no circo. Histórias como Fantasma da Meia-Noite, que no período adquiriu um grande sucesso, O Cadáver que Fala. Histórias para circo, e algumas delas eu aproveitei no cinema. E o circo me deu muita experiência. O circo me deu condições de me expandir na literatura cinematográfica também. E essas histórias não eram com o palhaço. Como que era o nome do seu palhaço? Goiabada. Foi o nome batizado e registrado naquela época. Eu devo muito a esse palhaço Goiabada a um grande comediante da época, que era o Borboleta. Nós se conhecemos em Arthur Alvim, e ali eu iniciei um trabalho que eu gostava muito de fazer. Eu nem sonhava entrar no cinema. A grande vantagem é que eu fazia muito teatro e muito circo. E como que foi essa transição para o cinema e quais eram as principais influências, a inspiração de entrar no cinema que o senhor tinha em mente quando passou a fazer cinema? Antes de fazer cinema, eu adquiri uma grande experiência no rádio-teatro. Eu fazia rádio-teatro nas Coligadas de Mogi das Cruzes, Rádio Marabá de Mogi das Cruzes. E eu fazia novela para vários canais ligados à Rádio Marabá de Mogi das Cruzes. E ali eu adquiri experiência na voz, dicção de voz, e o rádio-teatro tinha uma repercussão muito grande na época. E era maravilhoso. Então, do rádio-teatro, eu tive um diretor, que era meu irmão, que começou a me dirigir no rádio-teatro e no teatro. E meu irmão, Orival Sena, o nome verdadeiro dele era Luiz Cavalcante. Ele era da Vera Cruz. Ele fez Apaixonata, Tico Tico no Fubá. Ele fez vários filmes naquela época. E ele dirigiu um programa na Tupi de São Paulo. Não é que ele dirigia, ele era supervisor do programa. Era ele que selecionava, ele que dava as cartas. Então, ele me levou para trabalhar, ser o comediante desse programa, que era um programa feito nos bairros. Que Eros Lilô era o diretor-geral, era Caravana Buri. Então, meu irmão falou assim, por que você não tenta escrever para o cinema? Eu falei, mas o cinema é muito caro, é milhões que se gasta, e eu não tenho dinheiro para fazer cinema. Eu falei, mas você é bom para escrever. Você não escreve e cria um personagem dentro do personagem. Você não cria um personagem, mas você tem que representar também. Eu falei, mas quem vai dirigir? Você pode entrar e adquirir experiência e dirigir seus próprios filmes. Daí eu tive a ideia de estudar Boleslavski, Stanislavski, e
comprei 900 livros, teatro e sua técnica, que abrangia vários escritores. E Teatro e Sua Técnica foi o livro que me deu mais condições de estudar mais Stanislavski e mais Boleslavski. Então, eu comecei a escrever para o cinema. O primeiro filme que eu escrevi era Deus Não Perdoa os Malditos. Foi um filme que cheguei a iniciar e não terminar o filme. Que era com Jorge Freire, Carlos Gonzaga, era Sérgio Reis. E eu fazia o chave do filme principal. E nessa época já surgiu a plateia? Nessa época era a Ribalta Filmes. Então, a Ribalta Filmes, eu coloquei na mão de um contador picareta, onde ele me complicou. Ele montou a Ribalta Filmes, mas eu ia procurar o CRC e não insistia. Inscrição não tinha. Ele deu um nome de CRC falso. Então, eu decidi montar Plateia Filmes. E os seus filmes, desde o início, eles já são mais sérios, né? Eles não têm nenhuma relação lá com a experiência de palhaço no teatro e são bem violentos. Explica a origem desse estilo, a sua influência, assim, porque o seu cinema é mais associado aos filmes policiais, né? Na época, eu comecei a me preocupar com o retorno de bilheteria. Porque a maior parte dos diretores que surgiam na boca do cinema não estavam muito preocupados com bilheteria, estavam preocupados em fazer o que eles gostavam. E eu comecei a me preocupar com o retorno de bilheteria. E como policial, até na data de hoje, é os filmes que mais dá retorno, eu decidi partir para os filmes policiais. Daí, o primeiro policial que eu criei foi esse que eu falei agora há pouco, era o que trabalhou Jorge Freire, o Carlos Gonzaga. Deus Não Perdoa os Malditos. Deus Não Perdoa os Malditos. É um filme que eu tinha que fabricar uma metralhadora. É um filme de ficção. E o Carlos Gonzaga, na realidade, era um cantor famoso de muita repercussão. E então, eu comecei a fazer um filme e o Carlos Gonzaga, quando estava quase terminando o filme, virou crente da Igreja Universal e não quis mais fazer o filme. Virou pastor, falou, não vou fazer, e abandonou a fita. Eu parei o filme e decidi iniciar outro, que era Deus Não Perdoa os Malditos, era Instrumento da Máfia. Daí, o exibidor e os colegas da boca do cinema falaram, não faça um filme com esse título que você não vai vender a fita. E eu me preocupava em vender o filme, não fazer o filme para deixar na gaveta. Então, pedi opinião para o exibidor, o distribuidor. Ele falou, olha, você tem que colocar um título pesado. Eu falei, mas o que é o título pesado? Em que sentido? Um título que falar em mulher. Não falar em mulher não adianta, que não vai vender a fita. Então, eu coloquei Mulheres do Sexo Violento. Foi o primeiro filme que, inclusive, andei aproveitando algumas cenas com o Carlos Gonzaga nessa fita. Até paramos Central do Brasil na época, foi uma revolução grande. No momento, era 2.000 figurantes que tinha o filme. E Mulheres do Sexo Violento, até deu uma confusão muito grande dentro da estação, porque a produção não comunicou o policiamento local, porque era muito tiroteio que saía naquela sequência. Então o que aconteceu foi o seguinte, a polícia chegou lá armada e querendo dar tiro em todo mundo, que pensou que era assalto. Então, Mulher de Sexo Violento, eu naquele período... De que ano que é? Mulher de Sexo Violento comecei em 1970.
Começamos a fita em 70. E nesse período, eu tive a oportunidade de conhecer o Mujica, e o Mujica propôs fazer uma sociedade nesse filme, e começamos a trabalhar juntos já nessa época. Mas tinha um dos investidores que, como apareciam muitos investidores na boca do cinema, que era muito larápio, eram pessoas que só queria ver a nós, nosso reino, nada, e entrou no filme para distribuir e se apropriar da fita. Então, o filme, terminamos o filme, teve uma repercussão muito grande, e como eu não tinha muita experiência de cinema, de eixo, de câmera, etc., nem o Mujica também tinha, nós pegamos o apoio do Oswaldo Candeias, Alex Prado, do Marreco, no período, e comecei a fazer o filme e adquiri experiência nesse primeiro filme. O eixo de câmera e problema de marcação, etc., que envolve muita marcação. Então o filme, terminamos a fita, e a repercussão foi muito grande. O retorno de bilheteria foi maravilhoso. Mas a gente não viu dinheiro. Porque um dos produtores, que era Nelson Teixeira Mendes, passava a mão na grana, não dava dinheiro para nós. Então eu e o Mujica ficamos a ver navio, sem ver dinheiro. Mas no mesmo momento, eu estava com a ideia já de escrever uma nova história para filmar. Então, eu fiz com esse mesmo título. Daí o exibidor, como sempre se envolvendo, não coloca títulos que não vende, que eu não lanço a fita, vai ficar na gaveta. Daí ele mandou colocar Mulheres Violentadas. Daí conversei com o Nelson Teixeira Mendes, falei, Nelson, eu preciso de uma quantia de dinheiro para pagar a Helena Ramos. Eu escolhi Helena Ramos para fazer o filme. Peguei Salvador de Amaral como sócio. E nessas alturas me separei do Mujica para fazer esse filme. Então, eu fiz esse filme com Salvador do Amaral. Ele tinha 20% e eu tinha 80% da fita. E o Nelson Teixeira Mendes decidiu dar um adiantamento do Mulheres do Sexo Violento e me deu um adiantamento. Entrou com a Moviola, contratou o montador, então deu para começar a produção. Mas eu tinha uma grande experiência, já tinha adquirido uma grande experiência de eixo de câmera, de marcação, etc. Porque fazer o filme, eu tinha mais ou menos 900 takes. E eu não tinha nada, não tinha nada, só tinha ideia na cabeça. Então, comecei a fazer o filme. A Helena me pediu o roteiro, eu falei, não tem roteiro, vamos bolar o diálogo agora em campo de filmagem aqui. Falei, mas como você vai fazer? Como você vai montar depois? Eu falei, isso já é um problema meu. Como você vai decorar 800 takes e montar a fita? Eu falei, deixa sempre. É o seguinte, faz a sua parte, deixa eu fazer a minha. Então eu comecei a fazer o filme, Salvador da Amaral fez a fotografia, e eu bolava a sequência 1, quando eu ia partir para a sequência 2, eu fazia a sequência 4, quando 3, eu fazia 5, 6, por ordem crescente, para não ter perigo dessa sequência ficar. Então, eu consegui fazer o filme, terminei o filme, Mulheres Violentadas. E Mulheres Violentadas, na época, foi considerada um dos filmes mais públicos. Atingiu quase 9 milhões de espectadores. Cheguei na boca do cinema, aliás, antes de terminar a parte de sonorização, a parte de montagem, eu consegui um sócio, que era o seu Alfredo da Boca
Boca do Cinema, que investia em vários filmes nacionais. Por intermédio do Bocato, que era o programador dele, porque o Bocato era meio alfaiate, e virou um dos maiores programadores da Boca, e virou dono de 30 cinemas. Porque na Boca do Cinema, quem ganhava mais dinheiro era o distribuidor e o exibidor. O produtor, o diretor do filme, que fazia quase tudo, recebia 20% do filme. Então, por intermédio do Bocato, que era o programador, eu consegui pegar só Alfredo para fazer o filme. E eu precisava de uma música na época para dar origem na história. Então, peguei meu irmão, que me colocou praticamente no cinema, que era da Veracruz. Ele era, na época, chegou a ser parceiro até do Orlando Silva. E era um grande compositor. E ele me fez a música. Eu contei mais ou menos a história do filme para ele. E ele colocou uma música que a música deu uma origem maravilhosa. Ajudou muito o filme. Aí ninguém acreditava que ia sair cinema. Como você vai fazer um filme sem roteiro, sem nada na mão? Aí, naquela época, o exibidor só aprovava o filme depois de ver no laboratório. Então foi chamado Oswaldo Massaini, Dr. Chiquinho, os grandes intelectuais da Boca, os grandes distribuidores e exibidores, para ver a cópia do filme. Daí eles acharam maravilhoso, gostaram do filme. Eu consegui montar o filme. O filme tinha, não era só 800, tinha 900 takes. E eu consegui fazer uma montagem que agradou todo mundo e agradou a plateia, o público, o espectador. O filme Só no Senhor ficou 4 meses. Foi praticamente o primeiro filme da Helena Ramos, que ela protagonizou um papel principal. Ela já tinha feito filme com muitos diretores, principalmente com o Davi Cardoso, mas o papel principal foi o primeiro filme dela. E o filme me deu um retorno muito grande, um prestígio maravilhoso. E eu protagonizei, fiz o papel principal no filme, fiz o ator e trouxe um pouquinho de goiabada no filme. Pus um pouquinho de goiabada no filme, um pouquinho de humorismo. E o filme me deu condições financeiras de fazer o terceiro. Levantei um capital extraordinário, mesmo o exibidor levando a parte do leão, eu consegui uma verba suficiente para fazer o terceiro filme. E os enredos dos seus filmes, eles quase sempre são em torno de vinganças, né? Alguém é morto, violentado, alguma coisa assim, e daí a trama é construída geralmente em torno de vingança, pelo cinema policial, pelo suspense, pelo mais violento, né? Por exemplo, o senhor não fez faroeste, mas optou por esses policiais, né? Esse filme que eu falei no início, Deus não perdoa os malditos, era um faroeste. Não era bem um policial. O Carlos Gonzaga fazia um pistoleiro, Jorge Friedman e Sérgio Reis era pistoleiro. E eu fazia um matador lá também. Eu fazia criei um personagem lá que fabricamos uma metralhadora, destruí 3 armas, 3 revólveres, para fazer essa arma. Então, esse problema da vingança não é um problema da vingança. O problema é que eu olhava para trás e que os policiais sempre servem esse enredo de vingança. Então, como Mulher Desorientada foi um filme que me deu um retorno e a história deu para equilibrar, deu para agradar a maior parte do espectador, eu decidi dar continuidade nesse gênero de vingança. Que até o principal do filme era sempre um garotinho. E nessa época, o meu filho, Fabrício, tinha 1 ano de idade, não tinha ainda condições de trabalhar. Então eu pus um menino, um garoto,
precisava de um garoto de 8 anos, na história, que ele fazia eu quando eu era criança. E a história era o seguinte, a história era um casal, uma mulher, que trai o marido e com um mordomo, e o mordomo decide matar o marido dela para ficar com a herança. Então, ele tinha um filho, um garotinho, que era eu quando eu crescia. E esse garotinho conseguiu fugir na hora que estava matando o pai. E eu coloquei uns efeitos que agradou muito, que era relâmpago. Na época, para colocar relâmpago em cinema era muito complicado. Tem que contratipar, era caríssimo para fazer um relâmpago. Então, eu fui o primeiro elemento no Brasil a fazer efeito de chuva. E o garoto fugia debaixo de um temporal de chuva, relâmpago, e etc. Então, eu decidi dar continuidade nesse gênero de filme. Foi quando eu decidi fazer o meu terceiro filme. Deixa eu ver o terceiro filme, qual foi? Porão das Condenadas. Não, foi o Porão das Condenadas, não. Foi o filho da prostituta, que era mulher provocante. O exibidor, o título não vende, e a gente sempre batendo naquela tecla. Eu coloquei filho da prostituta para dar continuidade ao gênero policial. E o filme, felizmente, deu mais ainda do que Mulheres Orientadas. O sucesso foi extraordinário. E, quer dizer, então a ideia minha ideia de vingança veio por causa do primeiro filme Mulheres Orientadas, que foi um sucesso muito grande de bilheteria e me deu um retorno maravilhoso, me deu condições de dar continuidade, porque o cinema tem disso. Cinema, se não der retorno, você para por aí. Você para de fazer, porque o que interessa é o dinheiro. Mas os filmes também têm uma ideia assim de que as autoridades são corruptas, né? Que não dá para confiar na polícia, de que os políticos, o delegado não resolvem nada, daí o herói da história tem que se vingar pelas próprias mãos, né? Tem muito isso nos seus filmes, né? Exatamente. Inclusive, para pular um pouquinho, vamos falar do Cafetão Pulando. Eu fiz, que foi o Cafetão, foi também um filme que eu fiquei preso em Brasília, quando eu fiz o Cafetão, porque tinha um diálogo. Era um casal de operários, os principais do filme. O casal era operário que morava na favela, era eu e a Zilda Maio, era operária e eu era engraxate. Então, eu fui detido na Censura Federal, fiquei preso lá, porque o casal ganhava 2 salários mínimos e a Solange, que era presidente da Censura Federal na época, ela falou: como é que você pode dizer que quem ganha 2 salários mínimos passa fome? Por causa de uma cena que o casal vai preparar a marmita para levar, duas marmitas dela, da esposa e do engraxate. Então a marmita, em casa só tinha um ovo para dividir para os dois. Então, não tinha dinheiro, 2 salários mínimos, e morava em favela, não dava condições de sobrevivência. Então, na hora de fritar o ovo para dividir para as 2 marmitas, o ovo caiu no chão, entendeu? Inclusive, eu usei mais o goiabado nesse personagem do que no outro filme. Eu fazia um engraxate, meio engraçado, meio tragicomédia. Então, o ovo caía no chão e eu tinha que levar as marmitas sem mistura, né? A censura me prendeu, disse: como que você
a pessoa ganha 2 salários mínimos e não sobrevive. Você quer dizer que o trabalhador passa fome? Falei, exatamente. Mas e no sentimento, sem maldade nenhuma, sem interesse político nenhum, eu escrevi o filme assim, e a censura federal levou para outro caminho. Achou que eu era comunista, que eu estava a fim de esculhambar com o regime da ditadura militar, e me prenderam. Me fiquei 30 dias detido. Tinha o Renato Greck, que era amigo do Coriolando. O Coriolando era da censura federal, era um dos assessores na época. E então o Renato Greck, ele falou para mim, olha, toma cuidado, que o Coriolando ligou para mim e você vai ser, cuidado, vai ser preso. Não tinha nem sido preso ainda. Né? Daí eu não levei a sério. Quando fui para Brasília, a Solange me prendeu, e por causa dessa sequência do filme, fiquei lá. E o Coriolando era uma pessoa que ajudava o pessoal da Boca, né? Era assessor. Ele levava um dinheirinho por fora do pessoal para explicar o que era proibido e o que não era proibido. Aí ele falou, olha, já você tirar essa sequência da fita, senão eu não posso tirar a sequência, acabou o filme. O principal do filme era a sequência, era essas coisas engraçadas do filme, e essas coisas polêmicas, que era bem polêmico na época, né? O pessoal até pensava que eu era comunista, que eu era agitador, que eu estava afim mesmo de brigar com o pessoal da ditadura militar. Eu não estava afim de brigar com ninguém, eu estava afim de fazer meu filme, ganhar meu dinheiro e acabou. Eu não tenho ideologia política. Apesar de eu ter sido do Partido Comunista Brasileiro, quando antes de fazer cinema, eu era do Partido Comunista Brasileiro por influência de políticos. Mas não tinha nenhum interesse de fazer nada para chocar a ditadura. Simplesmente a história pedia essa sequência. Porque o cara, na época, esse mesmo filme, era uma história de 2 quadrilhas de bandidos, de mafiosos, brigavam pelo poder da prostituição, de tudo da corrupção em geral no Brasil. Então, o que acontecia é o seguinte, uma quadrilha decidiu roubar o dinheiro da outra, a quadrilha se falir. Então, eles roubam na época, acho que era 70 bilhões de reais. De cruzeiros. Hã? 70 bilhões. Então, ele está fugindo e manda o engraxate guardar o dinheiro. Mas fala que aquelas malas eram roupa. Aí o engraxate está pensando que a roupa vai tentar vender para o brechó. Mas acontece que o brechó queria a chave das malas. O cara não tinha chave. Então o brechó ninguém ia de um brechó no outro. E o brechó não queria comprar porque queria a chave para abrir para ver que tipo de roupa que tinha para comprar. Comprar as malas, entendeu? Então, o engraxate leva o dinheiro para casa, leva as 2 malas de dinheiro. Então eles decidem abrir a mala, arrombar a mala para vender separado, porque os brechó não queriam comprar de jeito nenhum, porque não sabia o que tinha dentro. Aí eles abrem a mala, o engraxate abre a mala e ficam ricos. O engraxate e a esposa. Ficam ricos e decidem gastar dinheiro. Quer dizer, o personagem era engraxate, era analfabeto, não sabia escrever, não sabia ler, não sabia fazer nada. E, sabe, daí decidiram enterrar o dinheiro, que não confiava em banco. Daí vai enterrar o dinheiro e começam a pegar hotel de luxo, que é o desenrolar do filme. E o filme, por causa dessas situações, o filme deu uma repercussão muito grande. Mas o título sempre queimando a gente. Cafetão, né?
E eu queria que você falasse sobre essa parceria com o Mojica, que ele está já nas Mulheres de Sexo Violento e tem acompanhado o senhor até os filmes mais recentes, né? Essa amizade, essa parceria. Quando eu fiz Mulher de Sexo Violento, nós ficamos separados, mais ou menos uns 3 anos, eu e o Mujica, e depois decidimos voltar. Daí nós montamos uma sociedade, eu e o Mujica, mas nessa sociedade só rolavam os filmes do Mujica. Então, nós tínhamos ficado 12 anos sócios, e Mujica, um grande amigo até hoje, tenho um grande respeito por ele, uma grande consideração, e como ele tem por mim também. E Mujica, eu acho que um grande gênio no gênero de terror. Inclusive, quando eu fiz Mulher de Sexo Violento, ele me deu uma cobertura muito grande, me ajudou muito. Então, rolou muita coisa boa, até que eu peguei um produtor muito rico no Rio de Janeiro, que começou a gostar dos filmes policiais que eu fazia, porque dava muito retorno, e ele decidiu combinar comigo o seguinte: vamos fazer o seguinte, o Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte, eu sou o dono, o resto do Brasil é seu, e eu financei toda a fita. Daí me abriu um leque financeiro muito grande. Foi quando o Mujica arrumou uns produtores particulares para fazer os filmes dele. Então depois ficamos 12 anos juntos, muito maravilhoso, muito bom. E eu parti para o meu e ele partiu para dele. Então eu comecei a ter muito dinheiro para fazer cinema, por parte desses sócios do Rio de Janeiro. Eles eram produtor do Gesto Valadão, da Rosana, e decidiram fazer filme só comigo. Entendeu? A fita Rosana Guessa, porque só Rosana o nome fica difícil. Fala para ouvir sua voz. Rosana Guessa. É Guessa? Guessa. É Guessa, meu filho. E eu queria que o senhor falasse das mulheres, né? Que apesar dos seus filmes as mulheres serem mais coadjuvantes, o senhor trabalhou com várias musas da Boca. E eu queria que o senhor falasse das preferidas. A Boca do Cinema tinha um problema também. A gente tinha que selecionar aquelas mulheres que davam bilheteria, e tinha as que eram figurantes que só fazia cenas fortes, sexo, mas as que davam bilheteria não faziam sexo explícito, né? Que era Zilda Maio, Helena Ramos, era Dalma Ribas. Eu comecei a fazer filme com elas. E o retorno não. Daí comecei a misturar o policial, comecei, por exigência do exibidor, comecei a misturar os policiais com um pouco de cenas fortes, não explícitas. Porque o grande problema do cinema brasileiro, o que acabou com o cinema da Boca, foi o sexo explícito. Foi isso aí que destruiu o cinema paulista. Hoje em dia, naquela época mesmo, quando se falava filme nacional, ele só faz putaria. Então o cinema debandou e não dava mais, não tinha condições. Eu cheguei a acumular 5 produções na gaveta, fitas boas, histórias boas, porque o filme não tinha cena de sexo. Então, eu estava trabalhando com as atrizes que não faziam sexo explícito, e eu não podia enxertar sexo explícito nessas atrizes, porque, em primeiro lugar, é o respeito profissional, em segundo lugar, é os direitos. E um dia enxertaram a Zilda Maio, e não eu. Enxertaram ela no filme, era processou o cara, e, quer dizer, não tem dinheiro que paga a dignidade da pessoa. E ela nunca se sujeitou a fazer esse tipo de filme explícito. Então,
foi um problema sério. Então, minhas fitas, ficou 5 filmes engavetados, porque não tinha cenas fortes no filme. Queria que você falasse então de como que essa entrada do sexo explícito no cinema paulista, como que afetou qual foi a consequência disso, na sua visão? O cinema é o seguinte, antigamente, a boca do cinema era muito séria em relação às produções. Eu tive um grande bate-papo com o falecido Anselmo Duarte, e o Anselmo fez o Pagador de Promessas na boca. Quer dizer, isso daí ele declarou na cultura, em vários canais de televisão, quando ele dava entrevista. Foi na boca. E os filmes policiais me deu recurso de sobreviver. Quando eu colocava cenas pesadas no filme, em um dos meus filmes, derrubava o filme. Quer dizer, o exibidor me obrigou a colocar uma cena explícita num filme que eu fiz, Horas Fatais, e fui obrigado a lançar o filme na época como Horas Fatais do Sexo Explícito, no Cine Arte Palácio. Então, o filme afundou, não deu bilheteria. Daí eu decidi tirar o explícito e relançar a fita. Mas eles não aceitavam. Então eu peguei um circuito particular de 25 cinemas e a fita estourou. Sem explícito. Tinha aquela linguagem policial que eu comecei e que estava dando um resultado extraordinário. Um resultado maravilhoso. Mas depois, então, o que afetou a boca do cinema foi aquele filme Império do Sentido, parece. O Império do Sentido, né? Com Marlon Brando, né? Império do Sentido. Esse é o Último Tango em Paris, Marlon Brando. Marlon Brando é o Último Tango em Paris, o Aliás, Império dos Sentidos é o japonês. Foi do japonês, não me lembro que título era. Não foi Império do Sentido. Não foi Império do Sentido, que é o japonês, né? Foi. O Marlon Brando foi o O Último Tango em Paris, mas Último foi Tango em Paris. 10 anos antes. É. Então o Império do Sentido apareceu e deu uma explosão de bilheteria muito grande, daí que acabou de destruir a boca. Daí. Quem fizer filme que não tiver sexo explícito não vai mais sobrevivendo na área. E o senhor fez nessa época o Filho do Sexo Explícito, É. que era uma crítica a Isso. esse gênero. Eu queria que o senhor falasse dessa ideia e qual que é a proposta do filme. Daí quando eu vi que não tinha jeito, que o cinema ou faz putaria, ou então vai abandonar a profissão, eu decidi fazer um filme em protesto ao sexo explícito. Daí eu fiz o Filho do Sexo Explícito. Fiz o Filho do Sexo Explícito e coloquei o ator principal, que quando eu fazia o filme que tinha explícito, eu fazia uma ponta nos meus filmes. Eu continuava a fazer isso com uma ponta, mas uma ponta que não tem nada a ver com a história. Então eu decidi colocar o rei do sexo explícito do filme, que fez coisas eróticas, que era com o Rafael Rossi, que produziu, O Oasis, que morreu, Oasis. o Oasis Menino. Coloquei para o Oasis, o Filho do Sexo Explícito. E ele fez o filme comigo. E o filme era um protesto violento mesmo. As mulheres iam na boca do cinema, está no roteiro da história. Então, ia pedir emprego para fazer ser atriz. E os diretores falaram, se não fizer putaria, se não fizer sexo explícito, não tem emprego para você. Então as mulheres, as caras que decidiam, queriam emprego de qualquer jeito, começou então a fazer explícito. Então debandou. Então as caras que não faziam, começou a perder emprego. Começou a parar emprego para Zida Maio, para Helena Ramos, Dalma Ribas. Começou a ficar isolado. Parou de fazer cinema. Então o expliciteiro invadiu o cinema da boca. Daí entrou a Márcia Gamarron, entrou o Cirilo, inclusive se fosse Cirilo, que
Era o seguinte, que era casado com a Márcia Gabarron. Não, você mudou o nome. Era Eliana Gabarron e Márcia Ferro. Márcia Ferro. Márcia Ferro, exatamente. É porque eu cheguei a trabalhar com eles depois, né, mas sempre fui desligado, porque eu combati muito o sexo explícito, porque acabou com a vida brasileira, a vida paulista principalmente. São Paulo acabou. Faz um resuminho do Filho do Sexo Explícito, porque é interessante a história. Até a conversa que existe dentro do filme, que é meio metalinguística, com o Mojica, com o senhor e com o João Paulo Ramalho, se não me engano. Daí eu consegui pegar o Mojica para entrar no filme. Estou falando um filme em protesto ao sexo explícito. Então eu peguei o Mojica, consegui pegar o Mojica. Então o Mojica depois foi obrigado a dirigir, fazer umas fitas, dirigir, se quiser, para sobreviver, né? Aí muitos diretores da Boca, se não fizesse sexo explícito, ia morrer de fome, ia parar de fazer cinema. Então, a história do filme é o seguinte: o Filho do Sexo Explícito é a história de uma atriz que vai na Boca pedir emprego, uma mulher direita, e o diretor falou o seguinte: você tem que fazer teste de sofá, tem que dar mesmo, e se não der, vai morrer de fome. E acaba, tem que parar com esse negócio de querer fazer filme para freira, que filme para freira não está dando mais dinheiro. Então o exibidor começou a incentivar, porque era o filé mignon, né? O cinema era o sexo explícito. Aí a moça, o que ela faz? Ela decidiu fazer o explícito. Aí ela faz o explícito e fica grávida em cena. O ator engravida ela. Aí ela vai abrir processo contra a produtora, que quer os direitos, os direitos porque engravidou e quer que o pai da criança seja produtora. Tenta processar o ator, aí o ator vai, minha filha, tem que processar o dono do filme. Eu sou ator, eu ganhei para trepar com você, e daí você engravidou porque você quis. Não, eu quis não, você gozou dentro de mim e agora estou grávida. Já tira o filho. Não, eu não. A minha religião não permite tirar o bebê. Eu vou ter o filho. Daí, ela engravida, e por ela tentar processou a firma, fechou o campo para ela. Ninguém queria dar mais emprego para ela, porque ela havia um processo contra a empresa produtora. Aí tem mudando dentro da história, aí nós temos o bar da Boca, que é o bar, era o Sarafim e era o Cine Shops. Então nós fizemos uma cena dentro do Cine Shops, eu, Mojica, João Paulo, os elementos do cinema, metendo pau no filme de sexo explícito, porque esses não faziam explícito, então não tem emprego para eles. Eu, como ator também. Aí, o que aconteceu? A moça vai na justiça, processa a empresa, dentro da história, e ganha a causa. Ela ganha a causa, a empresa. Tem que indenizar ela, indenizar os direitos, e sustentar e manter uma pensão para a criança até, entendeu? E nessa época ainda não era obrigado, não tinha esse negócio de DNA, não tinha, ainda não tinha DNA, não. Então o rapaz não registrou a criança. Daí ela vai vira lavadeira de roupa. Vai ter de ser doméstica para sobrevivência. Porque chutaram ela ficou queimada na boca. Ficou queimada porque processou a produtora e aí, ficou queimada. E o filho dela vira ator. Vira ator de cinema, um moleque, e vira expliciteiro. Vira expliciteiro e... Fecha o ciclo. Então o filme termina ele trepando lá. Você pode até falar o seguinte, voltando a Tupi, São Paulo, na caravana Buri, para quando ele foi editar,
ele ter mais... Não, tranquilo, tranquilo. Então eu vou começar por isso daí e depois eu falo então do Porão das Condenadas e vamos seguindo. Deixa eu anotar aqui, senão vai ficar esquecendo. E o que deu a Caravana Buri? Pode... Porão. Por que chamava Caravana Buri? Porque as Casas Buri financiavam, então tinha o programa Calouros Buri, que era um programa de maior audiência, programa de calouros. Então foi criada a caravana, que era show dos bairros. Daí eu comecei a comandar o show dos bairros junto com o Remy Menezes, entendeu? Então, na época, a gente estava atrapalhando o peru que fala, que era o Silvio Santos. Então o Silvio Santos decidiu pegar o patrocinador para ele, dar horário de graça no programa de televisão dele para acabar com a Caravana Buri. E contratou todo mundo, menos eu que não quis ir, né? Quer dizer, eu não quis ir. Aí eu voltei para Mogi das Cruzes novamente, para fazer radioteatro. Quer dizer, é um assunto que falei lá embaixo. Pode pegar esse assunto e colocar lá depois, ou então deixar do jeito que está mesmo. Ele está do jeito que está. Né? Você gravou. Você entendeu, né? Tá rodando. Perfeito, tá rodando. Então, queria que você falasse da seleção de elenco de algum dos seus filmes. Um dos mais interessantes é o Padre Pedro e a Revolta das Crianças, que tem o Pedro de Lara, o Wilza Carla, tem o Gugu Liberato, tem o José Mojica Marins, tem todos os tipos característicos ali reunidos. E isso é muito marcante nos seus filmes. Tem o Turíbio Ruiz, tem o Darcy Silva. Queria que o senhor falasse de como que o senhor lida com esses elencos, como que é a seleção. Bem, esse filme começou da seguinte maneira. Eu tinha terminado um filme lá em Mulheres do Sexo Violento. Tinha terminado esse filme e tinha entrado no cine... Não sei se que fechou aí. O Ouro, estava no Ouro. Não. Mulheres do Sexo Violento entrou no cine... Bom, estou no cinema aí. Então, Pedro de Lara virou fã desse filme, na época. E o Pedro de Lara queria me conhecer, queria fazer um filme, e queria me conhecer para dirigir um filme para ele. Então, eu tinha um amigo que não se chama ainda, porque não morreu ainda, Emanuel Rodrigues. O Emanuel Rodrigues dirigiu o Bozo. E chegou a dirigir até os Trapalhões. Foi um grande diretor de TV no Brasil. Um grande amigo. Então o Emanuel Rodrigues começou a fazer um filme na Boca e pegou pessoas desagradáveis para fazer o filme. Começou a dar muito prejuízo para ele. Então, eu na época, eu estava muito bem financeiramente, e eu decidi ajudar o Emanuel Rodrigues a arrumar magnético para ele e ajudar na finalização do filme dele, não como técnico, como financeiramente só. Porque quando na Boca do Cinema tem um respeito muito grande. A gente, quando tem um diretor fazendo filme, a gente não se intromete para não prejudicar o próprio trabalho. Um filme, acho que não pode ter dois diretores. Então, o Emanuel Rodrigues, peguei uma grande amizade com o Emanuel Rodrigues, e ele dirigiu o Bozo na época. Então o Emanuel falou assim, por que você não leva seu filho, que trabalhou no Mulher de Sexo Violento, para fazer uma propaganda dentro do Bozo? Eu falei, mas o filme tem um título pesado, Mulher de Sexo Violento, e sabe, o Bozo é um filme infantil. Eu falei, não tem problema, não fala o nome do filme. Pô, se eu não falar o nome do filme, como que eu vou divulgar o filme? Ela fala mais ou menos uma história, mas não fala o nome do texto e título pesado. Porque não pode falar o título pesado do programa livre. Ainda mais a ditadura na época era complicado. Aí eu levei o Fabrício para ser entrevistado do Bozo.
que tinha protagonizado o filme Fabrício, meu filho, né? Aí, chegou lá dentro, todo mundo me conhecia por causa do filme, porque o filme, a minha cita, principalmente os policiais, dava muita repercussão. Então todo mundo me conhecia, o Pedro Lara me conhecia, o Vandeco Pipoca, que era o Bozo, me conhecia, já me conhecia pela... E Papai Papudo, que é o que já morreu também. Aí entrevistaram o Fabrício, e o Pedro de Lara fazia o Papai Fufu no Bozo. Então o Pedro de Lara falou assim, pô, estou desesperado atrás de você e ninguém me dá seu endereço, por favor. Meu endereço é a boca do cinema, pô. Eu moro, estou na boca lá. Eu falei, não, mas é que eu tenho um filme para fazer e o meu patrão vai me ajudar. O patrão dele era o Silvio Santos. Aí, eu queria que você dirigisse a fita. Já apareceu 10 diretores, mas não quero nenhum deles. Eu quero você dirigir no filme. Porque a história era do Pedro de Lara, né? Então, o Pedro de Lara falou assim, eu tenho os melhores elementos para o senhor. Quem você quiser no filme, eu tenho. Aí, eu falei, vamos fazer o seguinte, não dá pra gente bater o papo aqui, vamos marcar no meu escritório, vamos bater o papo lá e vamos tentar entrar num acordo. Aí, ele foi na boca, meu escritório era na Rua do Triunfo, sentamos e eu li o roteiro dele, era muito ruim. O roteiro tinha 300 páginas. Era muito ruim, não se encontrava. E aí eu falei para eles, olha, eu não quero alterar a sua história. Mas se for para fazer esse roteiro, vai dar 10 horas de filmes. Então, tá cheio de diretores, pega o diretor aí, vai fazer sua história, porque eu não vou fazer uma história que não vai ligar os takes. Então, eu falei, a única coisa que eu posso fazer para rodar o seu filme é dar uma mexida no seu roteiro, resumir a história. Aí ele entrou num acordo comigo de eu resumir e fazer o filme. Aí eu resumi a história dele, mas respeitando rigorosamente a ideia dele, a história totalmente é dele. É dele, o talento é dele. Eu falei, eu só vou dar uma resumidinha, colocar aquilo que não cabe em cinema. Aí, o Pedro de Lara, um cara, aquele personagem que ele fazia na televisão não tinha nada a ver, um cara muito inteligente, muito positivo. E aí, ele fazia o protagonista. Eu escolhi, eu dei opinião para ele, para escolher alguns atores que vendia na cinema, Tulíbio Ruiz, que na época era o melhor, para mim o melhor ator brasileiro de televisão é Tulíbio Ruiz, na minha opinião. Não tem ator melhor do que o Tulíbio Ruiz. Então, Tulíbio Ruiz, Tulíbio e um elenco até forte. Aí ele decidiu colocar a Ilza Carla no filme, e o patrão queria que ele colocasse o Gugu. Eu até falei, mas o Gugu é muito ruim, rapaz, pô, não precisa fazer nada. Eu falei, mas o Gugu tem que entrar na fita. Tá bom. Daí ele criou um personagem pro Gugu, ele mesmo criou, que eu não queria criar nada, eu queria respeitar rigorosamente a ideia dele, né? Eu só resumi o filme para sair filme, pelo menos sair cinema, né? Aí ele colocou Ilza Carla, o Gugu, criou um papel de padre para o Gugu, pôs o Vandeco Pipoca, que não fez o Bozo, ele era o Bozo, mas não fez o Bozo, fez um personagem lá. E eu pus o pessoal da boca, eu coloquei, foi como é o nome dele? Que fez o Porão comigo, o Rui Leal. Eu pus o Rui Leal, pus a Dalma Ribas, e fizemos a fita. E a fita, fizemos uma reunião no Brasília Palace Hotel,
com o Silvio Santos, que eu nem sabia quem era, nem sabia que que o Silvio Santos era o patrão dele. Eu sabia que ele trabalhava, que ele era do SBT, mas eu estava desligado de televisão, eu não... Daí, o Silvio Santos tinha feito um juramento comigo que eu ia trabalhar um dia para ele, na época da Caravana Buri. Porque ele, na Caravana Buri, ele decidiu contratar todo o elenco da Caravana Buri para acabar com a Caravana Buri. Daí contratou, que era a vovó Mafalda, que era da Caravana Buri, que é o Remy Menezes, que era o chefão geral da Caravana Buri, e era meu sócio. Daí ele contratou todo mundo e falou, e você também vai comigo. Eu era Goiabada na época. A Caravana Buri era o Palhaço Goiabada. Então eu falei, não, eu não vou, eu vou voltar para Mogi, vou voltar a fazer rádio teatro, mas eu não vou trabalhar com você não. E decidi ir para Mogi. Voltei a fazer rádio teatro. E então ele foi lá fazer um dia você vai trabalhar para mim. Eu falei, não vou trabalhar para você nunca. Aí ele chegou nessa reunião e falou assim, chegou nem me cumprimentou, fingiu que não sabia quem era eu também fingi que não tinha esse papo com ele. E daí ele falou que do final Pedro de Lara, mas eu quero ajudar o Pedro de Lara. Tudo bem, quero ajudar, bem. Aí eu falo, olha, eu não posso dar retorno nenhum. A única pessoa que pode dar garantia de retorno na bilheteria desse filme é Dr. Chiquinho, que é dono de 500 Cinema, Magalhães, é o exibidor. Eu sou simplesmente um simples diretor de cinema, que estou produzindo agora, não posso dar garantia de bilheteria. Mas o Pedro até ficou com raiva de mim, disse que você queimou meu produtor. Eu falei, pô, como que eu queimei? Eu vou falar que a fita vai dar tanto, depois no final, vocês vêm em cima de mim, querer... Cadê? Prometeu que o filme ia dar bilheteria. Aí, acontece que o filme foi razoavelmente bem. Pedro de Lara, Gugu já tinha um prestígio bom. O Gugu fazia Viva a Noite, como é que é? Viva a Noite. O programa dele tinha um ibope muito grande, uma audiência muito boa. Aí eu falei, agora a única coisa que eu quero é o seguinte, eu quero que seja de a televisão para divulgar o filme em todos os programas. Então o Silvio Santos garantiu que dava e ia divulgar o filme principalmente no programa dele. De fato, todo o programa dele ele seguia o vídeo, mostrava o vídeo, pedia para o pessoal assistir o filme, brincava com o Pedro de Lara lá e foi no programa do Gugu, por causa desse filme, que o Mojica foi cortar as unhas. Daí ele me chamava para mim ir divulgar o filme. Eu falei, Mojica, melhor você, que você tem nome, um cara famoso, e você, pô, eu sou um carinha pequeno aí, de cinema, e você é o Zé do Caixão, é um cara que tem, e o pessoal vai abraçar mais a sua personalidade, o seu personagem na hora de abrir espaço para divulgar o filme. Aí o combinou com o Mujica, do Mujica cortar a unha ao vivo para divulgar o filme. Aí o Mujica cortou a unha ao vivo para divulgar o filme, na época no programa dele. E o filme, entendeu? E depois o filme teve carreira internacional, porque ele foi para o México, né? Depois o filme... E conta do envolvimento do Cantinflas com seus filmes. O Cantinflas não exibiu esse filme aí. O Padre Pedro é o seguinte, o Padre Pedro, na época,
o sócio do filme era eu e o Pedro de Lara. O Silvio Santos não tem nada a ver com... Está ajudando o Pedro de Lara, né? Daí o Pedro de Lara, para dar para justificar um pouco a ajuda que o Silvio Santos deu para ele, deixou o Silvio Santos fazer uma permuta com o México, com esse filme. Então o Silvio Santos trocou o enlatado, que era o nosso, por um enlatado mexicano, que era o Chaves. E o Chaves até hoje está aí, uma repercussão muito grande, né? E os proprietários, donos do filme até hoje é ele e o Pedro de Lara. E conta quais filmes, então, o Cantinflas distribuiu? O Cantinflas teve um exibidor. Comenta do fracasso que o filme fez no Brasil e depois que foi para o exterior, a Ivone, que aí que já entra nesse tema. É o seguinte, quando eu lancei Ivone, Rainha do Pecado, no Brasil, chegou a ter 1 milhão de espectadores, né, que eram considerados fracassos. Entendeu? Então, eu conheci um exibidor do exterior que chamava Milson. Ele era a pessoa-chave que lançava as fitas no mundo inteiro. Comprava da gente e lançava as fitas fora. Ele tinha uma parceria muito grande com o Cantinflas. Daí, o Milson comprou um lote de filmes meu, um desses filmes era o Cafetão. Eu fiz com a Cidadã, que era o Engraxate. Então o Cantinflas foi o maior sucesso no México. Essa fita que esse filme o Cantinflas lançou no México, foi um sucesso muito grande, com sucesso de bilheteria. Até o Cantinflas na época ia ser candidato, foi candidato a governador, o presidente do México, ele entrou na política lá. E lançou Ivone também, que no Brasil foi um sucesso muito grande. Também Ivone, Rainha do Pecado e o Cafetão. Depois ele começou, o Milson, começou a vender uns lotes de filme do Cantinflas e tudo. Filme que era meu, o Cantinflas queria de qualquer jeito comprar, porque dava bilheteria. Nos cinemas que ele, acho que tinha parceria lá, não sei. Ou ele era dono da distribuição. E no Porão das Condenadas, o senhor dirigiu o Jangarreto, que era um dos grandes nomes da Boca. Que eu queria A maior bilheteria minha foi o Porão das Condenadas. Foi um filme que deu uma bilheteria muito grande. Foi um maior sucesso. Porque o filme primeiro veio o Cafetão. Pera, o Cafetão fiz primeiro. Não, o Cafetão é posterior. O Porão das Condenadas é anterior ao Cafetão. Anterior ao Cafetão. Eu tinha feito Mulheres Violentadas, que tinha estourado. Mulheres Violentas não foi muito bem de bilheteria, foi o primeiro filme. Que tinha uma mistura de diretores. Tinha até uns críticos de cinema que olhavam a sequência era do Mujica, né? A sequência é do Rubão, né? Até o Rubão andou dirigindo a sequência desse filme. Então, a sequência é sua, quer dizer, a linguagem, os caras já até parece que conhecia. Sabia que... E o Mujica dirigiu uma grande parte do filme, o Rubão, Candeias foi o chave do filme, foi o cara que fez fotografia praticamente do filme, ponta a ponta, e dava umas ideias meia não revolucionárias, meia intelectualizadas, onde prejudicava um pouco o filme. Daí quando entrava as ideias do Candeias meio intelectualizadas, caía a fita. Quando entrava a ideia do Mujica, caía o filme. Quando entrava a minha ideia, caía. Quer dizer, o filme teve assim uma mistura de diretores que... E o Candeias era teimoso, não respeitava o diretor. Era muito... Até por causa desse filme, uma época, eu contratei ele para fazer fotografia, não dirigiu o filme. Aí, fui fazer a sequência em Poá, está em frente à casa do Coriolano, do Rodrigo. Daí chegou lá, eu queria fazer uma média com o prefeito da cidade, para tomar o dinheiro do prefeito. Daí eu falei, Candeias, vamos começar pela a Geralzana, por causa do sol.
Porque depois dos detalhes a gente pode usar a luz e fazer os detalhes. Eu falei, não, vamos começar diferente, vamos começar pelos detalhes. Ele não respeitava, ele era meio teimoso. Aí filmamos 2 latas de 120 metros. Aí ele colocou o rótulo, normalmente foi me entregar a lata. Daí eu abri a lata e joguei na rua. Joguei, peguei o copião, joguei fora, joguei. Até que ele me bateu aquele dia. Ficamos 12 anos sem conversar por causa disso daí. E mandei ele embora. Você é diretor de fotografia, quem manda no meu filme sou eu, e pode guardar para você isso daí. E brigamos com ele. Ficamos 12 anos sem. A gente conversava mais por tabela, né? Quando tinha um amigo, quer dizer, o Candeias era o dono da verdade. Ele não deixava ninguém falar porque na boca do cinema é o seguinte, se você for fazer um filme, se o diretor de fotografia mandar um diretor, não sai cinema. E na Boca tem esse costume. Eu também não filmava com o maior diretor de fotografia da Boca, e o melhor era o Portioli. Eu não fazia cinema com o Portioli porque ele queria mandar no diretor também. Daí eu usava, sempre trabalhava com o Salvador do Amaral, que era o diretor de fotografia pequeno, mas respeitava o diretor. Todo cinema tem esse problema, né? Você está editando o filme, chega um cara vai querer mandar o seu serviço, não sai. Porque a ideia, o roteiro é meu. Eu era o protagonista do filme, a ideia era minha. Quer dizer, o cara de repente quer chegar a colocar um caco ali que não podia existir no filme, não sai cinema. Mas no caso do Porão dos Condenados tem o Jean Garret, que era mais diretor do que ator, né? Ele se intrometia? Não. Jean Garret, daí quando eu fui fazer o Porão dos Condenados, eu precisava de um cara igual o Rui Leal, para fazer o Rui quando era novo. Daí ele era sócio do Salvador na época, o Jean Garret, e o Salvador falou, Chico vai dirigir um filme aí, dá para você fazer um personagem? Ah, dá. Aí o Jean Garret foi contratado, que fez o personagem, não abriu a boca, não deu palpite, e saiu bem. O filme até foi considerado uma das maiores bilheterias minhas por causa do desenrolar. A história era muito boa, era muito... E o no horror, assim, né? E inclusive teve uma ajuda do Mojica também, e aproveitou uma época bem interessante. Queria que você falasse como foi feito esse filme e a repercussão que ele teve. A Hora do Medo é o seguinte. Na época o Brasil estava bem com a Hora do Espanto, o negócio das horas. Aí eu falei assim, falei com o doutor Magalhães da Sul, falei, escuta, eu quero fazer um filme aí, quero colocar um título que está vendendo. Falou, o que está vendendo aqui é o terror. Ele mesmo falou para mim, falei, exatamente, quero colocar A Hora do Medo. Vai estourar, pode colocar esse título. Ele não queria título que não tinha nada a ver com sexo, né? Então eu já negociei o título com ele antes, senão eu já ia querer colocar as mulheres da Hora do Medo. Aí, A Hora do Medo, daí eu fiz A Hora do Medo e eu estava separado do Mujica nessa época, a gente não estava juntos, sociedade. Aí o Mujica, eu falei, Mujica, eu quero fazer um filme de terror, de terror, e como você é bom nisso daí, melhor do que eu queria que você fizesse uma revisão do filme. Ele falou assim, rapaz, eu estou meio duro, estou a perigo. Eu estou querendo tirar umas férias com a menina que eu arrumei em Belo Horizonte. Faz o seguinte, vê que você me arruma lá, e eu vou lá te dar uma mão. Eu falo o seguinte, eu tenho uma sequência no filme, que eu já escrevi, que uma mulher tira o coração, arranca o coração de dentro do personagem. E eu quero que você, então, dirija essa sequência. Eu não vou me intrometer. Só digo o seguinte, eu tenho uma ideia aí, até já conversei com o Índio fazer a produção do filme. Para arrumar um porcozinho, abrir o leitão e fazer. E tirar o coração do leitãozinho e falar assim,
deixa para mim que eu faço a sequência. Da Mujica foi para lá, a sequência era cumprida, a Mujica bolou um negócio até bonito, até bom, sendo um amor, aquele amor do casal lá com o Karlinski, e uma moça linda, era sequência até ele que bolou sozinho. Sequência, para até chegar na hora da morte. Porque o cara contratava, pegava todas as mulheres, você conhece a história do filme, né? Ele conquistava as mulheres, depois matava e construiu um cemitério nos fundos da casa. Daí o Mujica bolou uma sequência. Essa sequência de tirar o coração daria 3 minutos. A Mujica esticou para 11 minutos. E ficou ótima. Foi a melhor sequência do filme. O Mujica dirigiu sozinho, nem compareci em campo de filmagem, para não dar palpite no trabalho dele. Como quando eu dirigia ele, meu filme não dava palpite também, porque eu tenho muitos filmes que ele trabalhou. E foi uma das melhores sequências do filme, que o Mujica dirigiu. E o filme, bom, ele teve uma boa repercussão, e daí o senhor já imediatamente fez uma continuação, que foi A Irmã do Demônio, mas que não chegou a ser finalizado. Eu queria que o senhor falasse o que aconteceu. A Irmã do Demônio é o seguinte, eu contratei o Mujica na época para fazer o protagonista de um filme, eu queria fazer um filme estilo Mujica, Zé do Caixão mesmo. Aí, que ninguém conseguiu dirigir o Zé do Caixão. Ele sempre se dirigia muito bem, né? Aí eu falei, Mujica, é o seguinte, eu quero dirigir o Zé do Caixão agora. Eu já dirigi Mujica em vários filmes, agora eu quero dirigir o Zé do Caixão. Eu tenho uma história que eu já escrevi, que você tem um grande poder com as unhas. E o outro personagem tem um poder com os olhos. Você joga raio com as unhas e o cara joga raio com os olhos. Tem poder de jogar raio. E o Mujica, e você não vai ser um cara ruim na história, você vai ser o mocinho do filme. Aí ele falou, pô, tudo bem. Eu fiz o filme. Na época, consegui rodar. Você chegou a ver o material, né? O material tem 60 minutos. 70 minutos aproximadamente. Daí eu rodei esse filme, está inacabado, que é A Irmã do Demônio. Falta, tem que filmar uma cena ainda, para deixar o filme atualizado. Tem que filmar a capital de São Paulo, para mostrar carro moderno lá. Quer dizer, A Irmã do Demônio é um filme que a gente vai terminar agora. Mas por que ele ficou parado? O que aconteceu para ele não ser lançado Ficou na parado época? porque o meu sócio do Rio morreu os dois. E eu fiquei sem dinheiro, não tinha condições de... Cheguei a gastar 1 milhão do meu bolso, particular. E o filme parou porque precisava gastar na época 1 milhão só de efeito especial. Porque naquela época não existia... Tinha que fazer contratipo, raio, tinha que fazer contratipo do Mujica. Eu tinha feito todos os efeitos. O Mujica já estourando a árvore, etc. Mas para chegar na hora dos efeitos especiais precisava gastar muito dinheiro. Era negativo, tinha que contratipar o negativo. Era muito caro. Então acabou o dinheiro, não tinha condições de fazer. E também o dinheiro ficou preso no... Collor. O dinheiro ficou preso do banco lá por causa do bloqueio financeiro. Porque o sócio não tinha morrido ainda. Não, ele morreu mais tarde. O meu sócio, eu pensei que ele tinha morrido, não tinha morrido ainda. Os meus sócios, que me ajudavam financeiramente, carioca, quando veio o Collor, fez aquele bloqueio dos bancos, ele parou de fazer cinema, parou de fazer tudo. Então, parei o filme também, porque não tinha condição de terminar a fita, e o filme ficou parado. Está parado até hoje. Copia 35mm filmado, tudo arquivado na Cinemateca, o material. E a gente espera uma oportunidade aí para terminar o filme. E queria que o senhor falasse também sobre o Fabrício, que já desde bem novo fazia papéis. E eu queria que o senhor falasse essa ideia do cinema que passa de uma geração para outra. O Fabrício é o seguinte, meu filho, ele começou a filmar comigo, tinha 1 ano de idade. Chegou a participar de
sempre era o garoto do filme, os filmes policiais principalmente. Chegou a fazer uma média de 8, 9 longa-metragens como garotinho do filme. Então o Fabrício, hoje ele tem uma empresa dele que tem 4 câmeras HDV, ele tem 3 ilhas de edição, ele tem uma empresinha dele lá que ele sobrevive bem. Ele tem um programa de televisão e o programa dele é um canal pequeno aí, o canal acaba aí. E o programa dele é o melhor programa lá do canal em matéria de finalização, em matéria Então, o Fabrício, ele era o caçula da boca do cinema. O garotinho da boca do cinema. Então o Fabrício, ele virou diretor, tem... Quantos anos o Fabrício tem, Bernardo? Dirigindo, direção. Já tem 8. Tem 8 direção. Hoje é um diretor, tem 36 anos, Fabrício, de idade. E, inclusive, esse filme aí, esse filme é A Irmã do Demônio, ele vai dar um grande apoio técnico, um grande apoio como diretor. Hoje ele dá aula na escola aí, esqueci o nome da escola que ele dá aula aí, e está saindo muito bem lá. E eu pretendo agora criar um site para ver se a gente arruma recursos para terminar o filme, né? O seu longa mais recente, que o senhor finalizou e lançou, é o Amor Imortal. E é um filme que tem referências espíritas, tá? Eu queria que o senhor falasse sobre esse filme e sobre esse gênero no cinema brasileiro, essa tendência dos filmes espíritas. Como eu gosto de dinheiro e gosto de fazer filme que dá dinheiro, eu não tenho nada a ver com espiritismo. Eu sou simpatizante do espiritismo. Meu filho já é espírito, Fabrício. Fabrício, ele presta serviço comunitário na Federação Espírita. Então, eu decidi fazer um filme espírita, que é os filmes que está atualmente dando dinheiro, né? Então eu fiz Amor Imortal, até o Fabrício faz o protagonista do filme. Eu nem trabalho no filme, eu só dirigi o filme. É um filme baseado na filosofia de Allan Kardec. É um filme que tem uns efeitos muito importantes. Chegou a ver o filme? O filme tem uns efeitos muito importantes no final, que a moça sai da sepultura, porque o personagem principal da fita é a moça. A moça era o casal, numa vida anterior. O espiritismo já acredita em reencarnação, né? Na vida anterior, o casal era ladrão, era assaltante, era um casal. Então, a moça morre e o homem não morreu. Então ela volta para tentar evitar que o protagonista, que é o ator, que era o marido dela na outra vida, vire ladrão, vire bandido. Então, ela volta e o público... E o grande segredo que tem o filme é o seguinte: eu não deixo o público descobrir que a personagem já é morta. O público só consegue descobrir que ela é morta no final do filme, para não tirar a surpresa do filme, né? Então, os efeitos especiais muito importantes que o Fabrício fez no filme, que é ela sair da sepultura, ela sai como espírito, atravessa as grades, etc. Essas coisinhas aí. E o filme tem Mujica no filme, tem o Nuno Léo Maia, o último filme de Francisco de Franco, quer dizer, e o filme, o espiritismo aceitou o filme com... E eu não lancei esse filme até hoje, porque eu pretendo passar para 35mm, que foi feito em HDV, eu pretendo passar para 35mm e lançar o filme em 35. Mas como os 35 parece que está para... Não, talvez a gente faça um lançamento aí em vídeo mesmo. Mas eu queria primeiro que o senhor falasse sobre o que significa para o senhor esse ressurgimento do interesse pelo cinema da boca por um público novo. São pessoas, inclusive, novas de idade, assim, e que tem uma visão diferente. Trata a boca
até com mais respeito, com estudo acadêmico, com mostras. Queria que o senhor falasse, no geral, como o senhor encara esse interesse renovado por esse cinema. Como que eu começo? Tá me embalado, a gente vai embora. Assim, como é ter os filmes que têm, às vezes, 20, 30 anos, até mais, né? Sendo redescobertos, passando na TV, o pessoal querendo que isso... Passando em mostra, passou... Né, teve a mostra da Boca do Lixo na Holanda, recentemente. Eu queria que o senhor falasse como que é para o senhor ver o seu cinema, dos seus colegas, terem uma nova visão, uma nova chance até de ser reavaliado. Por exemplo, eu acho que a Boca do Cinema foi uma grande escola no passado, tanto para mim como para aqueles que fizeram grandes filmes. Um exemplo, eu acho, principalmente policial mesmo, não mudou nada. Só mudou na técnica, nos efeitos especiais, mas a história continua superando até hoje. Eu não acho que esses filmes que os americanos fazem aí, grandes efeitos, a não ser o 007, que é um filme que nunca morre. O resto, para mim, não é cinema. Para mim, é fantasia. Para mim, o que mais funciona é a história. O público, tanto o público jovem como o público daquela época, vai atrás de uma história no cinema, de um conto. Quem entra no cinema quer ver a história. Se a história agradar, vai agradar todas as gerações. Se a história não agradar, não vai agradar ninguém. O senhor imaginava, na época, assim, que os seus filmes tivessem uma vida longa, assim, ou a ideia era fazer para consumo imediato e partir para o próximo? Dava para ter ideia? Tinha como imaginar que aquilo ia perdurar por décadas? Eu sempre tive um pensamento de conto, de história. Eu sempre achava e acho que o público entra no cinema para se divertir, para ver uma boa história. O público hoje não sabe o que é uma iluminação. Pode ver que a técnica hoje funciona para quem é técnico, para quem é do meio. Mas o público, se perguntar o que um diretor de fotografia, nem sabe o que é um diretor de fotografia. Na minha opinião, a história, para mim, é a que sempre valeu e sempre vale até na data de hoje. Você vai entrar no cinema. Se a história for ruim, você vai sair do cinema. Você não vai aguentar. E você acabou de falar agora, não gosta de filme muito longo, é lógico. Se a história for ruim, você vai sair, não vai aguentar. Quer ver que resuma a história para você aguentar ficar dentro da sala de exibição. Agora, quando uma história é boa, que nem, vamos dizer, Poderoso Chefão, uma história maravilhosa. É comprido o filme de baixo. Mas o público não sai do cinema. Você entra lá e fica até o final. Porque a história é bem contada, o resumo é importante, é lógico que os efeitos são maravilhosos, mas o público quer ver história. O que me ajudou muito na minha vida profissional foi minhas histórias. Eu acho que se não fosse escritor, não tinha acontecido nada na minha vida profissional dentro do cinema. O que eu aprendi a dirigir, praticamente, foi na boca do cinema, foi comprando livros e mais livros, foi estudando em Stanislavski, Boleslavski, foi, que nem a primeira fita para mim, foi a maior escola da minha vida. Eu nem sabia onde colocava a câmera. Então no primeiro filme eu adquiri essa experiência, onde coloca a câmera, aquele quadro tem que ser mais bem iluminado, tem que ser mais escuro, não podemos clarear os filmes, precisamos maneirar a luz, quer dizer. Agora a história, você pode ver que até no momento atual, a primeira coisa que o público pergunta é se a história é boa. Não pergunta se o filme é bom. A história é boa. Se a história não é boa, a pessoa sai do cinema. Não vai aguentar 1h30, 2 horas de filme. Como você acabou de falar agora. Não aguento mais do que 70 minutos do filme. Mas se a história prender, vai aguentar.
E qual que é a sua avaliação sobre o cinema brasileiro contemporâneo? O que o senhor tem a dizer sobre o cinema brasileiro dos últimos anos? Eu acho que muito bom ter pintado aí grandes diretores, essa molecada hoje, eu acho que está no caminho certo, está fazendo grandes trabalhos e está se preocupando muito com aquilo que naquela época ninguém se preocupava, que era iluminar bem o filme, era explicar bem a história, era ter bons efeitos, bons atores, o elenco, mais ou menos. Hoje a juventude está se preocupando mais. Eu acho que é maravilhoso, eu acho que... E para o senhor, qual que o senhor considera que é o principal legado que o cinema da Boca deixou, principalmente para o cinema em si? Assim, qual que é o principal valor que o cinema da Boca oferece? O principal valor é a união. Na boca do cinema existia uma coisa muito importante. Um diretor sério não tentava furar o outro sério. Sempre, em todas as profissões, sempre teve os picaretas, sempre teve os mais. Né? Então, a boca do cinema, eu vou dar um exemplo. Pintou um produtor da Boca com 2 milhões na mão, queria fazer um filme. Mas já tinha começado a fita com Tony Vieira, meu colega em frente. Então, ele não queria mais o Tony Vieira, queria que eu dirigisse e fizesse a fita. Eu falei, não vou fazer a fita porque você já pegou o Tony Vieira, o Tony Vieira é tão importante como eu. Então, isso é muito importante. A personalidade, a dignidade tem muito valor, não é só na vida, só no cinema, é na vida profissional. Então, eu acho que isso é que dá prestígio para todas as profissões, é ter personalidade e não mentir gratuitamente. Você pode até mentir para criar uma história aí, para vender, mas não pode brincar com o ser humano. O ser humano é muito sério. E para encerrar, eu queria que o senhor falasse quais são os seus projetos atuais voltados à ideia de retornar ao cinema. Meu projeto principal é A Irmã do Demônio. É esse filme que está inacabável, que eu pretendo agora terminar esse filme, apesar que minhas condições financeiras não estão dando para fazer esse filme agora. Então eu estou querendo reunir os estudantes de cinema, o pessoal que faz cinema, para tentar ressuscitar esse filme. Esse é o próximo passo da minha vida. E pretendo, até morrer, continuar fazendo cinema. Eu não aprendi a fazer outra coisa na vida, não sei assim. Então vamos começar assim. Francisco, fala dessa sobrevida dos seus filmes que estão no Canal Brasil, e se o senhor tem contato, se o senhor costuma... Vai terminar primeiro o projeto? Sim, mas estava... O projeto da Irmã do Demônio. Estava indo na Irmã do Demônio? Tava. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Sobre a outra fita que eu estou... Isso. Então faz o seguinte, fala sobre a ideia de finalizar a Irmã do Demônio e também de resgatar a Vingança do Réu no formato que ele deveria ser originalmente. Eu tenho a Irmã do Demônio que nós precisamos de resgatar. E tem outro filme, A Vingança do Réu, é um filme policial, que eu preciso também terminar essa fita. E vamos ver quais os recursos que nós vamos ter para fazer isso aí. Nós estamos correndo de recursos, porque os recursos que eu tinha na época de fazer meus filmes praticamente mudou de figura, né? E A Vingança do Réu ele foi lançado com enxertos e sexo explícito, ele já chegou a ser exibido, né? A Vingança do Réu foi uma fita violentada pelo distribuidor. Violentada, destruída.
Porque A Vingança do Réu, quando o Babenco fez o filme dele, O Beijo da Mulher-Aranha, eu fiz A Vingança do Réu no mesmo cenário, no presídio do Hipódromo. E é um filme maravilhoso, é uma fita que tinha tudo aquilo que eu queria. E de repente veio aquele problema de colocar o explícito, fazer o filme. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu preciso eliminar aquelas cenas chocantes, cenas horrorosas que tem um filme, para colocar o que o filme precisa ter mesmo, que é uma boa história, explicar bem para o espectador o filme, e isso é que precisa se fazer na Vingança do Réu. E pretendo resgatar a Vingança do Réu para mostrar para essa juventude que está surgindo aí o valor dos coroas, dos velhos, do passado, que sou eu e os demais aí, para mostrar e ver se a juventude vai gostar da Vingança do Réu, vai gostar da história. Porque eu sou muito ligado em história, sou muito amarrado em história, por isso que eu me preocupo muito em explicar bem um filme, esclarecer bem a história. Eu não sou muito ligado em filmes intelectuais, eu não gosto muito de filmes que a pessoa faz só para ele, porque eu acho que o público merece respeito. O cara entra no cinema para assistir um filme e não gosta do filme, não acaba não assistindo um filme. Tem muita gente que faz o filme só para ele assistir. E de repente fez o filme, fez tanto trabalho, tanta luta, e ninguém assistiu o filme. Eu acho que a gente faz um trabalho para todo mundo ver. O público tem que ver o filme. Eu acho que o filme tem que agradar. O filme tem um exemplo. Eu pretendo fazer uns filmes meio intelectualizados, mas mais bem explicado, que nem o próprio americano faz. O americano faz um filme intelectualizado, mas bem explicadinho. Explica a história, o desenvolvimento, e eu acho que o cinema tem que ser isso. Não adianta nada, nós estamos atravessando um regime capitalista, e o que é o regime capitalista? É retorno de capital. Se você não faz o filme para dar retorno, você vai parar a sua vida. Sua empresa vai parar. Se você não vender seu produto, como é que você vai fazer? Então nós temos que ter retorno. Não adianta que é lindo, é belo, o lindo e o belo, só para ele assistir. Eu acho que o lindo e o belo tem que ser para todo mundo assistir, não é verdade? Essa é a minha opinião, minha opinião que eu tenho do cinema. Eu acho que nós temos que fazer coisas para educar o ser humano. O ser humano tem que ir lá e assistir. Não adianta querer educar o ser humano. E o ser humano não vê o trabalho, adianta alguma coisa? E nos últimos anos, o cinema popular brasileiro mesmo, o cinema da boca, e inclusive, especialmente os seus filmes, eles têm sido redescobertos de alguma maneira. Teve a mostra do Olido, vai acontecer a mostra do Cine Sesc, né, no Sesc, e muitos dos seus filmes estão no Canal Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e se o senhor tem contato, costuma conversar com o público mais novo, com os estudantes de cinema que têm um interesse específico no cinema brasileiro e estão conhecendo seus filmes pela televisão. Né? Eu queria que você falasse dessa geração nova e como o senhor interage com eles. A repercussão da geração nova é impressionante. A geração nova hoje assiste o Canal Brasil. Eu tenho aí um lote de filmes do Canal Brasil que eu sou reconhecido por causa do Canal Brasil. E o Canal Brasil tem dado muito valor para os filmes nacionais. E a juventude tem dado muito valor hoje para a boca do cinema, que era uma boca esquecida. Na minha época, o pessoal era tratado como marginais. E hoje, o pessoal da boca, quem está seguindo a boca é o pessoal culto, o pessoal mais preparado, mais desenvolvido, está reconhecendo que para fazer cinema com o dinheiro da lei é muito fácil, mas fazer cinema com o nosso dinheiro é muito difícil. E na boca do cinema eu não tive R$1
de financiamento do governo. O governo nunca me deu dinheiro para fazer cinema. E tem uma coisa, quando eu fazia meus filmes, se o filme não desse retorno, eu não continuava fazendo cinema. Se eu tenho hoje essa imensidade de filmes, graças ao público que gostaram dos meus filmes e foram ver. Então a juventude hoje está entendendo essas coisas. Está vendo que o que precisa fazer é histórias que seja entendida por todos. Vamos fazer história, não adianta fazer uma história, usar um português que o público não vai entender. O público não tem que fazer cinema para o analfabeto e para o intelectual, para as duas camadas. Estou muito satisfeito de fazer esse depoimento, de ter conhecido vocês. Isso é uma satisfação. Eu acho que a gente tem que parar com esse negócio. Você já era. A juventude de hoje está muito desconhecida. Eu tenho assistido os filmes no Brasil de hoje, principalmente Central do Brasil, que eu acho um grande filme, é uma grande mensagem, é um grande diretor também. E não é só ele, não. A juventude que está hoje fazendo cinema não está envergonhando ninguém, não. Eu não quis interferir, obviamente, né? Porque o meu papel é só de entrevistador, mas eu gosto muito da Boca porque lá se mostrou como fazer um cinema autossustentável. Né? Porque você banca o filme, bota ele na sala, arrecada dinheiro, o produtor ou o distribuidor, enfim, alguém ganha dinheiro, sobra dinheiro para investir no próximo filme e assim por diante. Na Boca do Cinema? O único da história, acho que é o único. Na Boca do Cinema aconteceu o seguinte. Sustentado quando não era moda a palavra. Sim. Os caras chegavam, os amigos diretores, você acha que você vai fazer o próximo? Se não der dinheiro, pode se aposentar. Eu estou velho e não me aposentei até hoje. Imagino que existia uma tensão, mas existia também o compromisso de fazer aquilo. Uma boa história, né? Exatamente. É lógico que a gente não tinha os grandes diretores de fotografia. Hoje tem, hoje a molecada hoje está dando aula, está dando banho em fotografia, hoje é maravilhoso. É legal essa outra atividade também, tipo Carlão, Raquembar, fazer fotografia, dirigir. É um baita fotógrafo. O Chico não falou aí uma coisa, mas que eu julgo de importância assim para vocês saberem. Por exemplo, aquele filme que ele disse que não tinha roteiro, que diariamente ele escrevia. Então, quando fez aquela reunião na Líder para o pessoal conhecer o filme, quando terminou o filme, teve um leilão, o pessoal queria comprar o filme. Todo mundo queria comprar o filme. O Massaíno, velho, faleceu. Dr. Chiquinho com 500 cinema. O Magalhães. Todo mundo queria comprar a fita. E eu fiz um filme assim. E ninguém acreditava no filme. Isso aí não tem nem roteiro ele não fez do filme. O Salvador do Amaral queria me matar, que era sócio da fita. Pô, como vamos montar essa fita? Daí eu falei, me dá 15 dias. Sentei com a montadora, que era mãe do Valmir, na época. Não era mãe do Valmir. A mãe do Valmir montou o primeiro filme meu. Era o Marreco. Não, Marreco não. Você entrou com o montador, aí interessa isso. Mas pelo jeito que você falou, acho que era uma mulher, que adorava tentar com uma mulher que aproveitava passar a mão nas perninhas dela ali, enquanto ela estava concentrada na moviola. Não sou Ari Fernandes. Ari Fernandes gostava disso. Grande Ari Fernandes. Agora é uma pena, Chico, não tem mais moviola, né? Não dá mais para namorar com a montadora, ou se não com a continuista. Não tem nem continuista. Tudo no digital. Né? Quem será que montou Mulheres Orientadas? Estou velho mesmo, contando. Mulheres Orientadas, quem montou? Máximo Barro? Não. É gente lá da Boca. Jovita? É da Boca, não. A Jovita montou o primeiro filme meu, Mulher Sexo Violenta. Mulheres Orientadas, puxa vida. Um dos maiores montadores do Brasil. O Roberto? E para mim foi o maior assistente de direção que eu tive na minha vida. Não. Nem citei o nome dele aqui. Raul Calhado. O Raul Calhado fez um filme que, assim, é um dos meus sonhos de encontrar. Né? Que é o Dr. Silvano. Macabro Dr. Silvano. O Raul Calhado
era É uma premiado. imitação do Zé do Caixão. Era premiado em laboratório, Fisicamente. um efeito especial, Ele o Caçador não. Alfredo Scarlatti foi o protagonista do filme, né? Do filme dele, né? Alfredo Scarlatti. Ah, é? Eu lembro que ele co-dirigiu. É o Raul Calhado e o Rosalvo Caçador. Caçador. É. Mas o Calhado era de uma inteligência extraordinária. Eu não gosto de teste de direção, que na boca tinha direção que dava muito palpite da direção. O assistente tem que cuidar, eu acho que todas as profissões, cada um cuida do seu e acabou. O Raul Calhado cuidava do trabalho dele, não dava palpite de nada, e era maravilhoso. E dava ideias boas quando a gente não estava filmando. E eu aproveitava as ideias dele. Era um cara, e era um dos maiores montadores que eu conheci na minha vida. O filme meu de maior sucesso, que teve mais prestígio em matéria de estudantes e intelectuais, foram os 2 filmes que ele montou. Ele montou 2 filmes meus, que era Mulher Provocante, que é a mulher que está com Jô Soares, e Mulher Desorientada. Ele entendia muito do cinema, mas entendia demais. Se eu ia quebrar um eixo, ele, está quebrando um eixo aí. Isso não é palpite, né? Isso é inteligência da parte do cara. Agora, o diretor que não aceita uma sugestão correta não é diretor também. Eu falo assim, não gosto de palpiteiro, agora palpite errado. Então, o cara, eu estou falando uma história de um jeito, o cara quer mudar a minha história? Isso não. E o Raul Calhado está vivo ainda, morreu. Tá vendo? Tá vivo. Ele se apaixonou por uma mulher feinha, acabou. Sumiu de São Paulo, casou com a menina. Sabe por que ele... Na boca, quando o cara arranjava uma mulher feia, sumia do mapa, viu? E até hoje é assim. Até hoje é assim. O cara tá que ser grave, o seguinte, o Raul Calhado. O Raul Calhado era tão profissional, mas tão profissional, que eu estou no Zankovski montando. Ele está montando um filme meu no Zankovski, que é o filho da prostituta, que depois virou Mulher Provocante, né? Mudamos o título. Que a moviola lá, por exemplo, 12h10 é sua, 12h11 é do outro. Daí, o Raul chegou, tinha que sentar na moviola 12h10. Era 12h15, o cara não saía da moviola, era um mineiro, estava montando o filme dele. Daí, o Raul Calhado falou assim, cidadão, é meu horário, eu tenho que trabalhar. O cara deu um soco do Raul, que o Raul desmaiou no chão. E nunca mais na vida dele ele fez cinema. Nunca mais. Foi embora, São Paulo, nunca mais fez cinema, nunca mais quis saber de trabalhar. Mas era uma dignidade muito grande. Fechamos. Fico preocupado com a sua edição. Não tem problema. Quer contar mais algo, Francisco? Então, um bom de história. Aí ele vai contar a história que não pode ser divulgada. Guarde na cápsula do... Eu só falava muito da boca, que os diretores eram melhor. Não existia nada disso, não. Não dava. Os caras achavam que a mulher fazia sexo, já tinha que... Um exemplo, uma dignidade muito grande é a Helena Ramos. A Helena Ramos tem uma dignidade tão grande que eu estou falando do filme com ela, e tem um pessoal da cidade que já queria. Né? A Helena Ramos falou assim, olha, não confunda as coisas. Aqui é meu trabalho. Eu não sou prostituta. E às vezes ela tem um costume de pensar que a mulher que faz cinema ou faz de sexo é prostituta.
Agora, sobre o sexo explícito eu não falo nada, porque o pessoal está falando sexo de verdade. Isso eu acho que o sexo explícito não é profissão. A mulher que se sujeita a fazer sexo explícito em cinema, o que é espera da vida? Fala para mim. Né? Agora, eu devo muito a minha profissão a um livro chamado Teatro e Sua Técnica. Não é só eu, não, viu? É muita gente que estudaram comigo. José Dumont, o Jovino, filho de Guarulhos, que era prefeito lá, e grandes figuras. É lógico, Stanislavski não se fala, né? Boleslavski, indiscutível. Mas teatro sua técnica tem resumo de Stanislavski, Boleslavski, que obriga a gente a pegar o livro de Stanislavski e ler. Porque o profissional tem que ler, tem que estudar. Não é dizer que eu aprendo da raça, isso é conversa fiada. O cara pode ter talento, mas tem que estudar, tem que conhecer mais Stanislavski, Boleslavski, tem que... O estudo é muito importante na vida.